Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o senador Doutor Irã. Senador, muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Rodrigo. E é uma honra estar aqui nesse podcast, que é um podcast tão assistido, de grande credibilidade. Eu fico super feliz de estar aqui e espero poder satisfazer o interesse aí da sociedade, prestar conta da nossa atividade parlamentar, discutir questões nacionais, do meu estado de Roraima também. Estou aqui à disposição de vocês. Se quiserem falar um pouco também de oftalmologia do Botafogo, fiquem à vontade. Maravilha, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Uma grande surpresa, uma grata surpresa. Descobrimos que o senhor é botafoguense e oftalmologista praticante, né? Ainda está atendendo, operando, etc. Então, muito obrigado pela presença aqui, senador. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando, é o assunto do momento, que é o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Já se arrasta há algum tempo, a oposição tem se aglomerado em torno desse tema nas últimas semanas. E eu queria saber, senador, qual é a possibilidade concreta desse pedido de impeachment ter algum andamento, alguma consequência prática? Muito bem. Eu sempre falo que nós estamos vivendo momentos estranhos no nosso país. E falei isso, inclusive, na nossa reunião de líderes. Eu sou líder do Bloco Republicano Progressistas no Senado e na conversa da semana passada que tivemos com o nosso presidente e todos os líderes, eu falei que a situação não está normal no país. E naquela ocasião a gente discutia a questão da colocação de restrições, inclusive tornozeleira eletrônica, corte de salário, verbas indenizatórias de um senador da República, no caso, o senador Marco Duval. E aquilo não é normal. Aquilo não é constitucional. Então, eu fui um dos signatários desse pedido de abertura de procedimento, de impedimento de um ministro supremo, porque eu acho que o ativismo judicial ele está extrapolando as raias do que a gente pode aceitar. E eu acho que o país, Cláudio, eu acho que o país não pode viver com medo, porque quando a gente perde essa situação de Estado Democrático de Direito, de garantia de prerrogativas, que são artigos pétreos na nossa Constituição, nós passamos a viver num Estado ditatorial e isso a gente não pode admitir. Eu espero que o nosso presidente Davi, isso depende dele, é uma prerrogativa do presidente. Ele, como diz que é um democrata, e na democracia, normalmente, o que prepondera é a opinião da maioria. Eu espero que a gente consiga, ao longo desse processo, você sabe, isso é uma coisa dinâmica, cada dia acontece uma coisa diferente e que eu espero que os acontecimentos possam desaguar numa abertura de um procedimento. Eu não estou aqui para dizer quem é culpado ou não, se deve ser impeachmentado ou não, mas que se deva respeitar o devido processo, o contraditório, o amplo direito de defesa de quem estiver sendo submetido a esse processo de impedimento no Senado, mas que a gente consiga dar uma resposta à sociedade. A sociedade cobra muito isso de nós. Vocês não imaginam a pressão que nós sentimos nas ruas e a repercussão que também sentimos nas ruas quando a gente toma a decisão de, por exemplo, ser um dos signatários daquela peça. Então, eu espero que a gente possa sensibilizar o presidente Davi, para que ele dê andamento naquilo que é a opinião da maioria. Mas, senador, há um certo ceticismo com relação a isso, né? As pessoas não acreditam muito, até porque o presidente do Senado já declarou que, ainda que existam 81 assinaturas, o que incluiria a dele, né? Ele não permitiria a abertura do processo de impeachment. Há muita gente que acredita, que afirma, até com razão, que grande parte dos parlamentares, inclusive no Senado, estão ali sob a espada de Damocles, né? São pessoas que têm algum tipo de processo
não necessariamente de processo, sei lá, envolvendo a gestão pública, dinheiro público, tem político que tem processo de pensão alimentícia, tem outro que tem uma execução trabalhista e tal. Na verdade, seria isso, né? O presidente do Senado, a cúpula do Senado, teme algum tipo de represália, temeria, né? Algum tipo de represália. O senhor tem informação sobre isso? O senhor acredita que um presidente do Senado pudesse, por medo do Supremo, não tomar a medida de abrir o procedimento? É muito difícil eu me manifestar em relação à atividade parlamentar de um outro senador, mas o que eu quero aqui enfatizar é o meu profundo respeito à figura do nosso presidente Davi, por quem tenho amizade também, e acho que devemos considerar a representatividade dele dentro do Senado. Ele teve uma eleição histórica dentro do Senado, que ele tem um apoiamento da grande maioria dos senadores e é um político que, inclusive, nós fomos deputados juntos e ele, ao longo do tempo, ele se revelou um grande articulador. Vocês que conhecem muito política, eventualmente até bem mais do que eu, mas ele é um grande articulador. E no final, eu vivi um impeachment. E o senhor é um homem também muito experiente nisso. O senhor já viveu mais de um impeachment, né? E eu vivi um como deputado. E como deputado, quando começou-se a falar de impeachment da ex-presidente Dilma, se tinha um certo ceticismo em relação a se aquilo ia andar ou não. Não é? Olha, na hora que o Lula começar a entrar nesse processo, ele vai disuadir aí a maioria dos deputados, ele é um grande negociador, ele vai dar uma estancada no processo. E veja o que aconteceu. Lá também tinham muitos deputados que tinham problema, ter um processo, uma investigação em cima de você, não quer dizer que você seja culpado de nada. Quer dizer, nós estamos aqui todos para ser submetidos às formas da lei. Mas eu acredito que se houver uma pressão cada vez mais crescente da sociedade, esse procedimento ele pode evoluir, apesar de estar se dizendo aí essa questão. Eu não ouvi o presidente falar, mas está se dizendo que ele poderia ter falado isso. Ele é um democrata, eu não acredito. Eu até nem acredito, porque eu acho que à medida que essas assinaturas forem aumentando, a pressão, inclusive social, a pressão da sociedade, a pressão do povo brasileiro, ela vai aumentando também. Temos que considerar uma coisa, viu? Nós temos 54 senadores que serão submetidos a uma renovação de mandato agora, 2/3 do Senado. E um senador que ele vai ser submetido a uma avaliação popular no próximo ano, ele vai pensar muito para tomar a iniciativa contrária à opinião popular. Eu acho que as coisas podem se acirrar, inclusive até eu fico muito preocupado com a situação de uma interferência de um país sobre o outro. A nossa soberania realmente é algo que a gente tem que preservar. Mas essa movimentação dos Estados Unidos sancionando autoridade no país, não só a autoridade do poder legislativo, mas também agora do executivo, como os responsáveis pelo mais médico, essas coisas, eu acho que isso vai tendo uma repercussão na sociedade muito forte. Eu acho que isso pode pressionar o presidente dele a tomar uma iniciativa que esteja de acordo aí com as aspirações do povo, porque o processo de impeachment não é um processo judicial, ele é um processo político. Então a gente deve ter muito cuidado em fazer projeções em relação a isso. Senador, acredito que o senhor, né, até por ser signatário desse pedido do andamento do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o senhor quer ver esse tema pelo menos sendo discutido, né? Não necessariamente ali que se sagre o impeachment ou não, né? Mas que haja essa discussão. Mas eu queria uma avaliação do senhor, se o senhor acredita que isso realmente vai sair, vai ser discutido, que uma coisa é a nossa
né, nossa vontade de ver isso discutido, e uma coisa é se a gente acredita que isso realmente será discutido. Pessoalmente, não acredito nessa possibilidade, não vejo o Davi Alcolumbre pautando isso aí, dando andamento para esse processo de impeachment do Moraes. E, somar isso, queria que o senhor também colocasse ali uma avaliação sobre essa possibilidade, sobre um projeto para colocar mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu até fazendo uma analogia aí com o nosso jogo de futebol, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo que o Botafogo vai ter daqui a pouco, mas na política também é assim. A política, quando eu fui candidato lá no meu estado a senador, numa vaga só, diziam assim: o senhor não tem chance nenhuma de ganhar do seu opositor, que era o ex-senador Romero Jucá, que tem 3 rádios, 4 televisões. Ele achava que ele tomava conta daquele estado ali, que aquilo ali era uma capitania hereditária dele. E eu ganhei em todas as urnas e em todos os locais, e a votação mais importante, a maior votação que um senador já teve lá, ninguém apostava em mim. Então, essas coisas a gente não pode prever, até porque o processo é dinâmico e quando se tem um movimento como esse, de se colocar uma tornozeleira num senador da República, que é algo absolutamente inconstitucional, isso gera uma reação. Impor censura também, né, ao senador. Impor censura, impor corte de seu salário, suas verbas indenizatórias. Ali não tem mais um senador. E isso não está na Constituição. Não existe essa sanção na Constituição para um senador da República. Então, isso é um ato absolutamente inconstitucional. Isso fere a nossa Carta Maior. Então, eu sempre tenho esperança de que, apesar de discordar de você, que conhece muito, mas eu espero que você esteja errado e eu esteja certo que esse procedimento tenha andamento. Senador, eu tenho, só para a gente não fugir desse tópico também, eu tenho curiosidade em relação a como seria esse processo especificamente. Porque, como é algo inédito, né, nunca vivemos um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, existem dúvidas, largas dúvidas, sobre como que isso se daria. A gente até tentou, né, Rodrigo, ouvir especialistas jurídicos que poderiam comentar em relação a esse tema, e vimos que de 8 a 10... Não, há controvérsias, tá? Os pouquíssimos 2 que conversaram com a gente apontaram controvérsias. Um acredita que haveria afastamento prévio, uma vez aceito o processo, enfim, a formação de uma comissão especial, que essa sim vai analisar o primeiro pedido, um pouco como aconteceu com a presidente Dilma. Essa forma mais processual de como vai ser encarado essa ação no Senado Federal já foi discutido? Já chegou a se falar de detalhes nesse sentido? Não, pelo menos comigo não. Nas nossas reuniões, eu sou líder desse bloco e participo efetivamente das reuniões, sou muito assíduo. Não se discutiu essa matéria. Eu já li a respeito da matéria, mas eu confesso que, como eu sou muito prudente e não sou um operador do direito, eu sou médico, se nós começássemos a conversar aqui sobre retina, córnea, pálpebra, eu te responderia com mais segurança. A questão desse rito processual do impeachment de um ministro, que é diferente do rito de um presidente da República, eu me comprometo com você de consultar a advocacia do Senado e te responder oportunamente. Senador, o senhor é um profissional de saúde, né, como reafirmou agora, lembrou agora novamente, e nós estamos com esse assunto mais recente, né, envolvendo saúde e política, que é a questão do Mais Médico, né, o programa que foi instituído em 2013 no governo Dilma e que agora mereceu uma reprimenda do governo dos Estados Unidos, punindo inclusive os ativistas do PT, que faziam parte do governo Dilma na época, e inventaram esse programa. Programa que foi criado claramente para financiar a ditadura cubana. Aliás, uma reportagem da Band, do jornal da Band, em 2015, mostrou isso, né? Mostrou uma gravação em vídeo de reunião dessa turma que agora está sendo sancionada, com médicos no auditório do Ministério da Saúde, e eles deixando muito claro que o objetivo não era mais médicos para a população,
era mais dinheiro para a ditadura cubana. Os médicos foram explorados, os cubanos, de uma maneira e muito vil, né? Uma coisa assim de análoga à escravidão. E, bom, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu me lembro que na época isso foi muito normalizado, né? E o que nos envergonha é que nenhuma das instituições brasileiras, com exceção das entidades médicas, se manifestou sobre isso. A gente não viu o Ministério Público agindo, a gente não viu a polícia investigando, o Ministério Público do Trabalho, que é tão ativo nessas questões, se omitiu, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, enfim. E foi um momento vergonhoso. Os brasileiros se utilizaram de milhares de médicos cubanos, explorando essas pessoas para gerar dinheiro para financiar, pior ainda, além disso, com o objetivo de financiar um regime autoritário que era a ditadura de Cuba. Queria que o senhor falasse sobre isso, o que é que o senhor acha das sanções americanas e se é possível o Brasil, de alguma maneira, promover reparação pelo que fez. Olha, agora começou num tema que eu fico muito mais à vontade, porque é um tema que me é muito familiar, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar da Medicina do Congresso Nacional. Eu fui presidente de Conselho Regional de Medicina em 2 mandatos, fui conselheiro durante muito tempo. E nós, como você falou, as entidades médicas se colocaram muito contrárias a esse modelo. Primeiro, que é um modelo que deixa muito fragilizada a saúde das pessoas. Porque quando você traz um profissional para cá que não fala a sua língua e não tem nenhum tipo de avaliação de suas habilidades, competência e atitude, você termina criando uma medicina diferente para pessoas pobres. E olha só, você que também tem uma visão política ampla, por que ninguém reclamou? Porque nós temos uma concentração de médicos bem formados, de médicos que têm residência médica, nosso padrão ouro da formação. A maioria desses médicos está centralizada aqui no sul, sudeste. Então nós temos muitos vazios, como lá no seu estado, que é o estado do meu pai, lá em Alagoas. Você vai ver que tem muito município lá que não tem um médico até hoje. Então, quando o Ministério da Saúde diz, olha, estou mandando um médico para aí, o prefeito não quer nem saber se ele tem CRM ou não. Só andar de branco e com estetoscópio, o prefeito já fica satisfeito e diz, olha, coloquei um médico aqui na cidade. Não é isso, Cláudio? É assim. Então, o que aconteceu? Ninguém reclamou porque esses médicos, a maioria foi para os vazios. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu sou presidente do Parlatino, sou representante do Brasil no Parlatino, lá no Panamá. E numa das minhas visitas a Cuba, tratando de saúde, essas coisas, que é uma das atribuições lá do Parlatino, discutir questão de saúde no bloco latino-americano, eu sentado com um membro do governo cubano, ele me falou assim, olha, aqui o nosso PIB é de, na época, 14 bi, eu acho, anual. E ele disse assim, ó, a maior parte desse PIB é venda de médico, nós vendemos médico. A segunda parte desse PIB aqui é tabaco. A BAT explora o tabaco aqui e essa é outra parte da nossa riqueza. E terceiro mais importante, turismo. Então, me chamou a atenção de como é que vocês formam tantos médicos. Então, olha, o Fidel, na década de 60, como ele descobriu que ele tinha toda a questão dos bloqueios, sanções americanas, ele descobriu que ele podia formar médico rapidamente para mandar médico para a África, para as políticas de libertação das ex-colônias e para as ilhas no Caribe. E lá no Caribe, só no CARICOM tem 40 milhões de pessoas, então todo ano tem tempestade, tem eventos adversos climáticos nessas ilhas e que precisam de médicos para tratar as endemias. Então ele criou uma escola chamada ELAN, Escola Latino-Americana, que é uma fábrica de médicos mal formados. Esses médicos são formados em 4 anos e eles não são avaliados na sua entrada na universidade porque eles vêm de movimentos sociais. E eu fui visitar essa escola, que ela era um quartel do Exército, que fica um pouco afastado de Havana. Sofri uma dificuldade muito grande para ir até lá. Sempre me diziam que não tinha carro para me levar, não sei. Eu digo, não, deixa eu alugar um carro aqui, eu vou até lá. E uma dificuldade para entrar, uma dificuldade para ver os alunos. Tinha muito aluno daqui, viu, Cláudio? E esses alunos,
eles eram oriundos de movimentos camponeses, desse MST, de sindicatos. Eram alunos que vinham desses movimentos. E muitos deles a gente viu que não eram... Você sabe que quando a gente faz medicina, a gente conhece quem é estudioso em medicina, quem é formado, quem está preparado para ser médico, porque médico não é melhor do que ninguém, mas médico é um ser especial, assim, ele tem que ter uma formação ampla de humanismo, tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que ser... Enfim, e eu via que ali não estava se formando. Eu perguntei, vem cá, vocês têm anatômico aqui? O que é anatômico? Vocês têm peça para estudar? Não. Vocês têm... Não tinha internet, hein? Não tinha internet. Eles saíam dali uma vez por mês para ir numa lan house no centro de Havana, internet horrível lá, para falar com as famílias. E eu fiquei assustado, porque tinham 3.200 alunos fazendo medicina. E eles faziam 4 anos, não eram aprovados para trabalhar em Cuba, e eles eram exportados para o mundo todo através desses movimentos de venda de médicos para a África e para outras ilhas do Caribe. Então, o Brasil se submeteu a isso, e para a gente corrigir isso, Deus quis que eu estivesse no parlamento como deputado federal quando nós criamos o Revalida. E o Revalida, ele é uma lei que ela foi criada para aferir as habilidades e competências de um profissional que formou no exterior, seja ele brasileiro ou estrangeiro, para ele trabalhar no nosso país. E olha, nós ainda tivemos dentro do Congresso uma força muito grande para fazer um Revalida Light, para facilitar a entrada de estrangeiros e de brasileiros que estão sendo formados na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, e muitas faculdades do Paraguai, que você atravessa de Ponta Porã para Pedro Juan Caballero, tem muitas pessoas que são formadas nessas faculdades, que muitas delas, inclusive, são financiadas pelo crime organizado. E olhem só, as pessoas vinham para cá sem nenhuma avaliação para praticar medicina aqui. E nós ganhamos, na votação do Revalida, por 2 votos, Cláudio, Rodrigo e Tiago. E, graças a Deus, esse programa está funcionando, e aquele que é formado fora do país, ele tem que passar por essa prova de habilidades. A exceção, olhem só, do mais médico que abriu essa excepcionalidade para que médicos do exterior venham para o Brasil e possam trabalhar no nosso país durante 4 anos sem CRM e com supervisão através de teleorientação. Por exemplo, alguém que vai trabalhar lá em Quari, lá em Tefé, no interior do Amazonas, lá em Caracaraí, no interior do meu estado, esse médico chega, ele passa 4 anos lá sendo supervisionado por alguém do Ministério da Saúde, por um médico, por vídeo, e fica enganando a população, e a gente não sabe qual é a responsabilidade civil de um ato médico de um cara desse que não tá devidamente qualificado. Agora, apesar de despreparados, claramente, nitidamente, ou pelo menos não preparados suficientemente, como acontece no Brasil, eles eram explorados, né? Eles recebiam 10% do valor que representavam para o Brasil. No primeiro ano eu até revisitei os dados, os números. No primeiro ano do Mais Médico no governo Dilma foram 1 bilhão e 600 milhões de dólares que foram transferidos para a ditadura cubana. Essa turma que estava no Brasil ralando, no interior, no Brasil profundo sobretudo, eles recebiam 10% desse valor. É um escândalo que o Brasil tenha produzido isso, tenha financiado isso, e que até hoje é algo que os responsáveis não foram punidos. Essa porrada aqui, essa pancada aí do governo americano é a primeira reprimenda. Veja bem, se vocês forem ver, quem fazia essa cruzeta? A OPAS. E a OPAS, ela é um braço da Organização Pan-Americana da Saúde que está lá em Washington. Você vai na organização lá, tem um monte de brasileiro que trabalhava aqui no Ministério que agora trabalha lá. Entendeu? Isso é uma coisa muito grave que aconteceu. Graças a Deus, nós terminamos criando um marco legal adequado para isso. E agora, a minha luta e a luta do movimento médico
Nós já aprovamos a prova de proficiência em medicina na Comissão de Educação do Senado, está na Caixa, sob minha relatoria, e ela é terminativa no Senado e vai para a Câmara. E nós esperamos dar de presente à sociedade uma prova de proficiência ao final do curso, como o exame da ordem da OAB. Que se não existisse, os advogados no Brasil já seriam mais de 4 milhões. Então nós estamos lutando, nós não conseguimos frear a proliferação desenfreada de escolas médicas, já temos mais escolas médicas do que a Índia no nosso país. Nós temos já 600 mil médicos, formamos 40 mil por ano. E muitos mal formados, porque se vocês terem uma ideia, em Rondônia nós temos 12 cursos de medicina. Em Roraima, que tem 700 mil pessoas, temos 4 cursos de medicina. Quer dizer, medicina é uma commodity. Todo mundo quer ter um curso de medicina. Se fica rico mais rápido que tendo um curso de medicina do que plantando soja. Então, nós temos que frear essa ganância de se tentar criar médicos mal formados, colocando a situação das pessoas em vulnerabilidade. Agora, senador, queria mudar um pouco de assunto, mas ainda é um tema que o senhor domina certamente. Quero falar um pouco do estado do senhor de Roraima. Tenho familiares em Roraima, capital. Você? Tenho sim, na bom. capital, né? Também tenho ali em Normandia. E me perguntam muito sobre a situação com a Venezuela. Há uma queixa já há algum tempo e constante sobre a questão até de criminalidade. Eles percebem ali um aumento em criminalidade depois que houve, na percepção desses meus familiares ali, um aumento no número de imigrantes, de venezuelanos que começaram a residir ali na região. Cruzavam a fronteira e começaram a morar ali. E situações ali, ocorrências como o tráfico de drogas, roubo, enfim, uma série de crimes que são cometidos que eles não observavam antes ali na região. E gostaria, assim, que o senhor avaliasse isso, saber se houve um apagão do governo federal ali nessa parte de segurança pública, especificamente controle de fronteira, e se tem aí no horizonte alguma notícia, alguma ação, até para poder levar essa boa notícia para quem mora ali na região. É bom saber que você tem familiares lá. Aproveito para pedir votos para mim na próxima eleição. É uma boa oportunidade, senador. Quem pede primeiro tem precedência. Tem precedência, não é isso? Mas olha só, a partir de 2016, nós começamos a detectar que estava começando um processo migratório muito grande da Venezuela para cá. É bom a gente lembrar que muita gente do Brasil foi para a Venezuela na década anterior, porque aquela região do sul da Venezuela, de Ciudad Bolívar, de Ciudad Guayana, de Guazipate, Alcalhau, ali tem muitas minas, tem muito ouro. Hoje quem está explorando muito lá é o presidente e os generais, mas tem muita. E os brasileiros iam para lá, a gente viu que o negócio inverteu. E era, na época, o ministro era o Ricardo Barros, que era do meu partido, e a minha esposa era secretária nacional de gestão do Ministério da Saúde. E nós chamamos a atenção, nós precisamos fazer um programa de apoio a essas pessoas que estão entrando, porque elas estão entrando sem vacinação, elas estão entrando sem preventiva, elas estão entrando com doenças que podem reaparecer no nosso país, doenças infecto-contagiosas, por conta de falta de controle sanitário. E nós fomos lá e começamos a nos preocupar com isso. Começou a passar tanta gente lá que gerou a Operação Acolhida. O governo em 2017 fez a Operação Acolhida e já passaram pela operação, que são 11 abrigos, mais de 1.200.000 pessoas. Quer dizer, é o maior êxodo humano desse século, é o que acontece na Venezuela. Temos mais de 5 milhões de pessoas que vagam pelo mundo em situação de muita, muita dificuldade. Muito bem. Nessa mesma ocasião, eu fui ao ministro da Justiça, que era o Alexandre Moraes. E fui falar para ele assim, a família deve saber que eu operei muito na Venezuela de 90 a 95, eu ia operar em Ciudad Bolívar, na capital do estado. E lá, quando o Chaves ganhou a eleição, logo depois tiveram eleições municipais e ele perdeu em muitos municípios. E o que aconteceu? Ele criou conselhos comunários, que eram os conselhos
que faziam um controle social nos municípios. Ele armou esses municípios. Ele trouxe... Coisa de comum, né? Exatamente. Então, É um modelo chinês. e ele trouxe da Rússia, depois tu confirma se eu estiver mentindo Não, aqui, por favor. ele trouxe da Rússia, montou uma planta de montagem de AK-47, que é um fuzil extremamente resistente e barato, e ele comprou uns Sukhóis também, e nesse pacote ele distribuiu AK-47 para esses conselhos comunais. E lá no estado do Bolívar, quando a economia começou a se degradar, esses conselheiros começaram a vir para Pacaraima, para Santa Helena del Aire, na fronteira, e vender esses AK-47 para as facções brasileiras, principalmente Família do Norte, muito forte lá na nossa região, e PCC. Comando Vermelho é fraco lá. E aí, meu amigo, nós começamos a fortalecer nós temos o crime organizado com uma participação importante lá. O nosso governo lá tem rechaçado muito, tem combatido. Nossa segurança pública pode confirmar quanto à família. Nós temos uma polícia que faz policiamento ostensivo muito grande e, apesar de toda essa imigração, que a maioria fica nesses abrigos, mas muita gente ficou em Roraima e hoje 10% da nossa população é venezuelana. Nós temos nos postos de gasolina, os frentistas são venezuelanos, na construção civil são venezuelanos, os garçons são venezuelanos, até prostituição no nosso estado tem dumping. A prostituição é assim, as mulheres venezuelanas cobram um preço e as nacionais, isso dá uma confusão tremenda no nosso estado. Até isso acontece lá. Mas a gente tem visto assim que o maior erro foi do nosso parlamento, viu? Porque nós criamos uma lei de imigração que ela tem um princípio da autodeclaração. O que é isso? Se eu sou venezuelano e venho para cá, para o Brasil, para tentar comer, porque as pessoas passam fome na Venezuela, quando eu chego na Operação Acolhida, a Polícia Federal me recebe, está lá a Polícia Federal, o Ministério da Saúde, as entidades, né, Ministério do Trabalho. E aí pergunta assim, como é teu nome? Cadê teus documentos? Eu digo, olha, o meu nome aqui eu sou Cláudio Humberto. Cláudio Humberto. Quantos anos você tem? Eu tenho 60. Como o nome da tua mãe? Maria. Teu pai, João. Ali nasceu uma nova pessoa. Vocês sabiam que é assim? E aí, quem tem... Os presídios foram desmobilizados, porque não tem comida para dar nem para quem não está preso. Imagina para quem está preso. Então, soltaram muita gente. Essas pessoas vieram para o nosso país e aqui se agregaram as facções. O Haiti fez uma coisa muito semelhante, né, no governo Dilma, quando mandava para cá aviões lotados de presidiários, né, que entravam e já na chegada ao Brasil mudavam de identidade no mesmo sistema. E nós, por outro lado, o nosso estado ele era um estado virtual, ele não tinha terras, porque a gente se criou Roraima, mas não passou as terras para Roraima. E nós ainda na nossa legislatura anterior, nós conseguimos aprovar uma lei que transferia as terras para o estado de Roraima e muitos empresários do agronegócio vieram do sul do país com a segurança jurídica, investiram lá e agora mesmo nós tivemos sábado o início da colheita de soja lá, nós estamos já nos aproximando de 200 mil hectares de soja plantados e certamente quando a tua família sai de Boa Vista em direção ao norte, ela vai se deparar com grandes silos de milho, de soja, o município de Bonfim, Cantai, que por onde tua família passa para chegar em Normandia, são municípios onde está se desenvolvendo muito. Então, com o nosso crescimento, a gente conseguiu mitigar um pouco o sofrimento dos roraimenses com a questão da presença dos venezuelanos. Graças a Deus nós conseguimos. A nossa economia, vocês sabem, é a economia que mais cresce no país. A nossa população foi a que mais cresceu no país. Então nós tivemos, apesar de todo esse drama, nós temos números muito alvissaleiros lá em termos da economia e em termos de progresso do nosso estado. Então, mas isso é uma coisa que nós precisamos mudar a questão dessa lei que é muito permissiva, quer dizer, basta você dizer que... E outra coisa, você recebe lá um cartão de refugiado, um cadastro,
você recebe cartão do SUS, você recebe uma carteira de trabalho. E a partir daí, como o nosso SUS é universal, equitativo e integral, se vem um japonês lá, não sei de onde, chega aqui, ele tem o mesmo direito que tu, que pagas. Desde quando tua mãe te dava o NAN, aquele leitinho, tu pagas imposto. E ele vai ter o mesmo direito teu na saúde do nosso país, que ele não pagou um tostão de imposto. São coisas que só acontecem no nosso país. Então, a sobrecarga na nossa economia, no nosso poder executivo lá é muito grande. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já já consignou, nós entramos com uma ação para ressarcir esses gastos, que foram valuados em cerca de 500 milhões de reais de 2017 a 2019. Não conseguimos receber até hoje. Ainda está no Supremo, mas já está decidido, só que o governo não está pagando, para tentar compensar aquilo que nós já gastamos com venezuelanos nesses 3 anos que eu te falei aqui. Então, nós fomos sobrecarregados por essa imigração desenfreada, mas graças a Deus, a família deve confirmar o que eu estou te dizendo. Mesmo assim, a gente não tem uma sensação de insegurança, porque o nosso sistema de segurança lá é extremamente reforçado. Senador, bom, por favor, eu vou mudar um pouco, aproveitando que a gente está falando de Roraima, eu já vou perguntar sobre as eleições de 2026. O senhor bem lembrou, temos 2 vagas para o Senado abertas no ano que vem, em disputa no ano que vem. Os 2 senadores atualmente têm chance de voltar? E a minha próxima pergunta, levando em conta que o PT não elegeu nenhum senador, nenhum prefeito no estado, existe chance da esquerda em Roraima? É chance do Botafogo perder o jogo que vai acontecer hoje. É muito pequeno. Porque lá, por conta de toda essa política de cobiça das nossas riquezas e de inviabilização do nosso estado por demarcações, nós temos 33 reservas indígenas demarcadas. Uma reserva indígena nossa, veja bem, a reserva Yanomami, as pessoas não têm muita ideia, mas Portugal tem 9.200.000 hectares de terra. Nós temos 9.600.000 na reserva Yanomami. Nós temos uma reserva que é maior do que Portugal, para 20 mil indígenas. Portugal que abriga 10 milhões de pessoas. Pouco mais, né? Então, o povo lá não perdoa, quer dizer, a demarcação da Raposa Serra do Sol, que inviabilizou toda a nossa cultura o cultivo de arroz na várzea. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, né, sobre as consequências disso. Né? As consequências foram que todas aquelas fazendas que eram altamente produtivas ficaram com as comunidades indígenas e hoje elas viraram ruínas, não produzem absolutamente nada. Quer dizer, os nossos indígenas, infelizmente, apesar de todo um trabalho que nós fazemos de apoio à agricultura familiar e à agricultura familiar indígena, eles ainda são muito hipossuficientes e precisam muito da atenção do Estado de Roraima para que eles possam ter uma vida digna, né? Na questão das nossas... Nós temos 2 candidatos naturais, que são o senador Messias de Jesus e o senador Chico Rodrigues, que vão disputar a reeleição. O nosso governador também termina um mandato agora, ele não tem mais direito à reeleição. E na minha avaliação, as possibilidades do governador Denário, que faz um grande trabalho como gestor, muito trabalhador, tem problema, ele foi cassado lá, ele tem cassações, tem cassações aqui que devem ser avaliadas ainda no TSE. Eu espero que o TSE preserve os direitos políticos dele, e preservando os seus direitos políticos, ele é o candidato mais forte, não sou eu que digo, são as pesquisas, todas as pesquisas da opinião pública. Senador, o senhor tem 2 mandatos de deputado federal, né? Tenho. E é senador da República. Não lhe encanta a possibilidade de, por exemplo, essa bola quicando aí em 2026, no meio do seu mandato, disputar o governo de Roraima? Olha, eu tenho eu gosto muito de ser representante no Poder Legislativo. Eu gosto muito de articular, de ouvir, de conversar, de tentar ajudar o meu estado, de tentar ajudar o meu país. Tem pautas assim... eu me envolvo com muitas pautas de interesse nacional. Por exemplo, eu passei 10 anos construindo um projeto de pesquisa clínica do nosso país que tem um impacto muito grande de captação de recursos para investimento em pesquisa, em inovação,
em acesso às pessoas a biofármacos que existem no mundo todo e não vinham para cá porque a gente não tinha, a gente só tinha resoluções, a gente não tinha uma lei que estabelecesse prazos para pesquisa, biossegurança para quem se submete, uma série de coisas assim. Então, eu me envolvi muito com questões nacionais e um político não pode dizer que não está que não está preparado para determinada coisa. Não é nada disso. Só que eu acho assim, nós temos um grupo político lá que tem um candidato atual que é o vice-governador Edilson Damião, que é um técnico que não foi político e tudo, é o candidato que o governador apoia. Nós estamos tentando construir um ambiente para que eu tenha um certo protagonismo nessa sucessão, até porque daqui 5 anos eu tenho que pensar quem é que vai estar lá para eu poder fazer minhas movimentações numa eventual reeleição. Aliás, eu sempre digo que depois de 60, eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui até lá, mas se eu estiver vivo, quem sabe. Mas voltando aqui às candidaturas, nós temos lá o governador, muito forte, nós temos o senador Messias de Jesus, que faz parte do nosso grupo e que também ou vai ser candidato a senador ou se ventila que ele possa ir para o Tribunal de Contas do Estado. Já tem o filho Jonathan, que é ministro aqui do Tribunal de Contas e está se conversando nessa possibilidade dele se aposentar. Não está batido esse martelo. E temos Chico Rodrigues, além do que a ex-prefeita Tereza Jucá, acredito que ela vai... Tereza Surita, não vai Jucá. Acredito que ela também vai ser candidata ao Senado. Então tem esses nomes, são os nomes que mais despontam assim como candidatos. Para governador... Como é que seria o seu protagonismo na campanha? Eu gostaria de indicar alguém para ser vice-governador do meu estado. Eu acho que estrategicamente para mim seria importante para eu ter lá na frente um governador durante uma eventual candidatura à reeleição para o Senado. Então, nós temos um partido muito forte lá, o nosso progressista lá tem a maioria dos prefeitos, nós temos o governador, nós temos o senador, nós temos uma representatividade na Câmara, na Assembleia Legislativa e também temos 3 mulheres vereadoras no município. Então, o nosso partido vai ficar mais forte ainda, porque terça-feira nós vamos selar essa nossa parceria com a União Brasil, que também é forte lá, e vamos ficar com tempo de televisão grande, com muitos políticos importantes no estado dentro dessa nossa federação. Eu espero que a gente tenha aí um protagonismo importante nessa eleição do próximo ano. Mas te digo assim, uma vaga hoje, assim, uma vaga de senador, é inquestionável que o governador, pelo trabalho que ele fez, ele se consagrou lá. Ele é considerado um dos melhores governadores da história do nosso estado. E ele não me paga nada por isso, viu? É uma propaganda gratuita. É propaganda gratuita mesmo. Senador, eu gostaria de ouvi-lo sobre um tema que normalmente quem fala são deputados, que é natural, porque essa discussão ela é mais frequente ali na Câmara dos Deputados, que é sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro. Eventualmente, esse assunto avançando na Câmara dos Deputados, ele deve cair ali para apreciação no Senado Federal. A Câmara ali, há um grupo grande, não vou dizer que é maioria ou minoria, mas há um grupo grande que defende a anistia as pessoas que foram presas naquela quebradeira que teve no 8 de janeiro de 2023. Admitindo que essa proposta avance na Câmara dos Deputados, qual o clima ali no Senado? Hoje esse assunto é discutido ali dentro do Senado. O que o senhor pode trazer para a gente sobre o que é discutido sobre isso ali entre os senadores, se passaria, não passaria? Claro que a gente, assim, na hora de votar a matéria, o ambiente muda completamente. É como pesquisa eleitoral, uma coisa é a gente fazer hoje, uma coisa é com campanha na rua. Mas isso é discutido ali no Senado? Tem um clima para eventualmente isso avançar no Senado? Olha, você falou sobre quebradeira, né? E ali o que aconteceu foi uma quebradeira mesmo. Então, não foi nada de golpe de Estado, né? Golpe de Estado foi em 64. Você não tinha nascido, mas eu infelizmente já tinha. Eu já estou de meio-dia para tarde aqui, infelizmente. Mas um golpe de Estado, o Exército foi para a rua,
blindado. blindados e se marchou de um lugar para o outro e se fortaleceram os locais estratégicos no nosso país, se ocupou o parlamento e disse, olha, o presidente vai ser esse aqui, só vai poder ter esse partido, a regra vai ser essa. E aí sim, aquilo é golpe de Estado. Isso aqui, golpe de Estado com um pedaço de pau, com Estilingue. estilingue, isso é brincadeira, não é golpe de Estado. Então, agora, nós tivemos também anistias, tivemos várias nesse país, e as anistias foram amplas. E se anistiou quem explodiu bomba e assaltou banco, quem sequestrou embaixador americano, quem assaltou banco, matou e torturou, foi todo mundo para uma vala comum, foi todo mundo anistiado, né? Agora tem uma questão, eu não sou jurista, mas dizem assim, que para a gente anistiar, inclusive, o presidente Bolsonaro, ele teria que ser condenado, né? Então, tem esse aspecto, mas eu sou a favor que haja uma anistia para pacificar esse país. Uma anistia com regras bem estabelecidas e que, por exemplo, você está vendo que... Por que esse tema veio à baila? Só por causa do presidente, não. É porque as condenações são desproporcionais. Na verdade, você concorda comigo? Quer dizer, a gente tem... São penas de mais de 17 anos de prisão. Tem gente que tem criminosos reincidentes, tem membros de crime organizado que vivem nesse país aqui sem serem incomodados. Aí você pega uma velhinha lá que estava ali olhando as coisas. Olha, eu tenho a esposa de um grande empresário lá do estado de Roraima, que é um agricultor do agronegócio, né? Ela estava passando aqui para ir para Belo Horizonte e disseram no aeroporto, olha, tá tendo um movimento lá, o pessoal está invadindo lá o Congresso. Ela pegou um táxi e veio para cá. Está com a tornozeleira eletrônica até hoje. Não tinha nada a ver com... Ela ia ver a família. Mas como estava ainda naquela ebulição aí do pós-eleição, ela veio para cá ver e olha só. Então, eu acredito que se a coisa evoluindo, e espero que evolua, a gente tem esse tema como um tema importante para nós, assim como uma reforma do foro privilegiado, das prerrogativas de foro, que também é uma coisa que a gente já discute no Senado, porque eu acho que isso daria muito mais estabilidade, muito mais segurança jurídica para quem está no mandato, enfim. Mas é uma coisa que a gente discute e eu sou absolutamente a favor da anistia. Então, essa questão de anistia, em outros tempos, né, o Brasil é um país da anistia, né, desde os tempos do Império até hoje, são vários exemplos de várias ocasiões em que o Brasil conquistou a reconciliação através da anistia, né? Anistia é perdão, é esquecimento. Você acha que esse projeto da anistia pode ser um instrumento para essa conciliação nacional de que tanto se fala? Eu acho assim, que precisam surgir atores que tenham o discurso da conciliação e, mais do que o discurso, o comportamento conciliador. Não adianta a gente fazer... Eu sempre fazia conciliação no Conselho de Medicina porque a gente tem muita queixa de má conduta médica e tem muitos processos contra médicos. E a gente utilizava muito esse princípio da conciliação e é um princípio da renúncia entre as partes. Absoluta não tem conciliação se não houver renúncia, se não houver perdas dentre as partes, mas que sejam perdas que preservem minimamente os interesses das partes que estão ali se conciliando. Tem que se conciliar com discurso, com atos, e eu acho que tem que surgir atores moderados para que isso acontecesse. Porque, por exemplo, como é que a gente pacificou o país? Você participou muito disso, claro, eu conheço um pouco da sua história. Você vê, a gente tinha no Parlamento Brasileiro figuras como Tancredo Neves, que era um exemplo de conciliador, o próprio Sarney e muitos outros que nos auxiliaram nessa pacificação
e nessa volta à democracia. Hoje, nós precisamos ter atores que tenham esse tipo de visão e que tenham Você esse acha tipo de grandeza. Você acha que isso é alguém que deve surgir do Parlamento ou do Supremo? Porque o Supremo Tribunal Federal tem tomado muitas medidas e decisões muito mais motivadas pelo ódio e pelo ressentimento, pelo desejo de vingança, do que propriamente no sentido de fazer justiça, né? Dali sai poderia sair algum gesto de conciliação ou de reconciliação? Eu acho que a conciliação tem que passar pelos pilares da nossa democracia, que são os 3 poderes. Tem que ter figuras do executivo, figuras do legislativo e figuras do judiciário, que a gente possa construir Comprometidas, né, comprometidas com isso, entendeu? E com gestos, com postura, respeitando todo um arcabouço assim, jurídico e de comportamento para a sociedade, de que essas pessoas são absolutamente sérias, imbuídas de ideais realmente de conciliar, que o povo é muito sábio, não é? Então, o povo sente quando nós temos líderes que estão nesse caminho. E como nós gostamos muito do nosso país, nós queremos o melhor para o nosso país, eu acredito que a gente pode construir. Temos muita gente inteligente nesse país e eu acho que nós podemos construir. E o Brasil está precisando disso. A gente não pode viver nessa dicotomia entre certo e errado, e se você não pensa como eu, você tá no outro espectro ideológico, do pensamento político. Tudo que você diz está errado e eu estou desse lado, tudo que eu digo está errado para você. É algo que não constrói. Nós temos que aproveitar as coisas boas que florescem da cabeça dos nossos líderes para fazermos realmente um caminho de mais paz social e de mais harmonia do nosso país. Um país rico, um país competente, um país que está na vanguarda de muitas coisas no mundo, como o nosso agronegócio, a nossa indústria farmacêutica, a nossa medicina. Não é? Então, por que não a gente focar a nossa energia em coisas positivas para o nosso país e para o nosso povo? Eu sou um otimista e espero que a gente ainda esteja aqui fazendo parte da estrela solitária do Botafogo para ver essa conciliação. Queria aproveitar do seu otimismo também, para você fazer uma avaliação, até correndo contra o relógio, mas eu não quero deixar de... Não quero perder essa oportunidade de ouvir o senhor sobre o tal do Brasil soberano que o governo federal lançou. Anunciou aí 30 bilhões de dólares de crédito. Eu sou um pouco cético quanto a esse pacote do governo, que eu não consigo ver isso uma coisa exatamente positiva. Se você vende para alguém, você perde o cliente, e aí o que a gente oferece é uma oportunidade de você se endividar através de contraindo crédito ali. Não consigo ver isso funcionando muito bem, mas vamos torcer para isso dar certo. Queria uma avaliação do senhor, como o senhor enxerga esse pacote anunciado pelo governo federal chamado Brasil Soberano. Essas coisas feitas no afogadilho assim, tem muito pouca possibilidade de dar certo, né? É a mesma coisa que você vê assim, o Brasil lança assim um projeto mais especialistas, né? A gente sabe que não vai dar certo, porque a gente não criou especialistas, a gente não aumentou o número de residência médica, o aparelho formador não... E ali... eu acho que houve um movimento do governo, muito, muito mal avaliado, um governo que tem tomado algumas medidas. Eu acho que o presidente Lula, com toda a sua experiência, me surpreendeu de ele fazer uma agressão inominável para os Estados Unidos. Qual foi? Na hora que ele diz assim, olha, nós não vamos utilizar mais o dólar como parâmetro nas nossas relações comerciais internacionais, está dando um chute na canela dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, que é um país que não se preocupa com déficit fiscal, porque ele trabalha com taxa de juros e quando ele está precisando de dinheiro, ele aumenta um pouquinho a taxa de juros lá e o dinheiro do mundo todo vai para lá. Então, imagina você perder essa prerrogativa, perder esse patrimônio. Quer dizer, o Lula chamou para si uma briga desnecessária.
E você vê, a reação dos Estados Unidos está sendo muito grande. E a gente não pode menosprezar a importância da América na geopolítica e na paz no mundo livre. Porque se você for dar uma olhada no número de bases americanas que existem no mundo, se os Estados Unidos desmobilizar essas bases, a gente entra num conflito que não tem solução no mundo todo. Os Estados Unidos tem que ser levado em consideração em todas as nossas relações internacionais, até por conta da nossa relação essa relação fraterna que existe entre Estados Unidos e Brasil. E acho que esse pacote aí foi apenas para tentar dar uma sobrevida ao governo, um governo que está nos seus estertores. Mostrar alguma coisa. Mostrar alguma coisa nos estertores, porque tem campanha no próximo ano, tem que surgir recursos para fazer campanha, essas coisas, mas eu acredito que a chance disso funcionar bem é muito pequena. Eu espero que a gente possa, sim, restabelecer o mais rápido possível nossas relações normais com as potências internacionais que são de interesse nosso, para os nossos negócios, para a nossa relação não só comercial, mas de tecnologia, de ciência, enfim. Porque esses pacotes assim feitos em uma semana para dar uma resposta à sociedade, eu acho que a chance de dar certo é pequena. Maravilha. Queria agradecer a sua presença, senador. A gente chegou agora no final da nossa hora e deixar agora aberto, como disse aqui o Cláudio, a ficha de cadastro de sócio torcedor aqui do Diário do Poder, para o senhor voltar quando quiser. Olha, muito obrigado. Esse podcast é um podcast muito, muito assistido, porque vocês são muito inteligentes, são muito preparados. E quando a gente está num ambiente assim, a gente termina aprendendo. E foi o que aconteceu aqui. Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite, pela generosidade de serem cuidadosos para não me massacrar muito com as perguntas. Tá certo? Eu acho que houve até uma solidariedade alvinegra intrínseca nessas relações, mas podem me considerar sócio, emérito, vitalício, e enquanto eu estiver por aqui, disponham da minha atividade, e também lá no Congresso eu estou lá à disposição de vocês, no meu gabinete, onde quer que eu esteja, para prestar conta da nossa atividade para a sociedade, que aliás é a nossa obrigação. E você não esqueça, meu querido amigo, de mandar um abraço para sua família lá de Roraima, porque se você disser assim, olha, o doutor Irã é gente boa, eles vão dizer, esse cara é gente boa, opera a gente para... Aliás, assim, só para terminar, toda vez que eu for para o Romero Jucá, que é meu maior adversário lá, ele entra com 8 AIs, AIMs, essas coisas que se entra. Ele não consegue um voto do TRE contra mim, porque ele diz que eu só opero as pessoas e atendo as pessoas porque eu sou político. E eu já faço isso há 40 anos, Cláudio. E continuo fazendo. Toda vez que eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é operar as pessoas e tudo mais. E ele fica louco com isso, porque ele acha que diz que eu compro o voto com isso. Olha só. É muito pequena essa mente. Né? É isso aí. Tinha que dar uma alfinetada dele no final, cara, para encerrar bacana. Muito obrigado. Obrigado, senador. Obrigado. Obrigado a vocês.